Oi, gente! Vamos começar agora o snap do livro. Vou explicar um pouquinho que livro que é, por que eu resolvi fazer. O livro chama The Blood Code e é desse médico, Dr. Richard Morgan. Eu escolhi esse livro porque assim, ele é o meu guia para toda vez os meus exames de rotina e quero saber, antes de passar com o meu médico, como que estão os meus resultados. Então, assim, eu tenho muito essa curiosidade de entender o que está acontecendo com o meu organismo, apesar de ter um profissional da minha confiança. Porque uma coisa que eu quero que esteja bem claro é que jamais uma análise dessas que eu vou descrever aqui no livro substitui a profissão de um médico que tem total capacidade de entender o seu organismo e te falar quais são os melhores passos. Só que eu, Bruna, gosto de saber como que tá o meu organismo, porque antes até da consulta já ter uma ideia, porque assim, a gente quando pega os exames, e às vezes a gente não tem, a maioria das vezes a gente não tem muito conhecimento do que está sendo tratado ali, a gente olha um resultado fora ali daquelas faixas de referência e você se assusta. Todo mundo, né, eu acho que tem essa reação, fala, nossa, o que será? Será que eu tô mal? O que tá acontecendo comigo? E de repente você tem uma visão geral da sua saúde e tendo um pouco dos conhecimentos que ele fala aqui no livro, você consegue não se assustar com alguns resultados, entender melhor por que um resultado tá de uma certa forma, como que eles se relacionam entre si. Então eu, claro, tenho muito interesse nisso e queria compartilhar com você sobre os snaps do livro. No ano passado, eu achei que ficou muito longo e eu fui fazendo capítulo a capítulo e demorei um tempão pra fazer. Então, dessa vez, eu queria fazer uma coisa um pouco mais resumida e de pontos que eu acho interessante desse livro. Então, eu não vou passar pelo livro todo, capítulo a capítulo, detalhe a detalhe. Eu vou focar em não vou ficar anunciando no Instagram toda vez que eu fizer. Então, quem já me segue aqui no Snap vai acompanhar, quem não me segue vai perder. E se ficar muito, muito, muito legal, eu tô considerando a possibilidade de salvar esses vídeos e colocar no YouTube. Mas aí a gente vê depois. A princípio, vamos continuar aqui com os snaps do livro. Então, o livro fala dos 6 passos para que você tenha total controle e entendimento da sua saúde. O primeiro passo é você fazer os exames de sangue. E é o que a gente vai começar aqui. O segundo passo é medir algumas medidas circunferências, né, e gordura corporal, para você entender como que tá a disposição da sua gordura. E o principal objetivo destes 2 passos é acessar se você tem resistência à insulina, em que nível que tá essa resistência. Então, para quem ainda não tem o conceito completo de resistência à insulina, eu vou falar disso mais pra frente. E realmente direcionar para como. Então, o terceiro passo é você juntar os resultados da sua resistência à insulina e o hipotireoidismo, que ele vai falar também. Ajustar a sua alimentação de acordo com o que você diagnosticou nestes 3 primeiros passos. E o quinto passo seria ajustar as suas atividades físicas também a essa condição. E por fim, o 6º passo é o seu suplemento de o seu suporte de nutrientes. Então, em que momento você pode se beneficiar de alguma suplementação. Então tá. Aí falando mais objetivamente de exames, ele fala que esse aqui é o seu painel. É o seu painel de descoberta. Então, é o primeiro painel que você vai fazer para descobrir a situação do seu organismo. Então, no que constitui esse painel de exames? Uma contagem total de sanguínea, então de série branca e série vermelha. Um painel compreensivo metabólico, que aí a gente vai falar de enzimas do fígado e de outros resultados. Hemoglobina glicada, que é a variação da glicose nos últimos 3 meses no seu sangue. A insulina, o painel lipídico, ou seja, colesterol, a vitamina D e a ferritina. Depois disso, depois que você fez essa primeira análise, você vai seguir com o seu painel que você vai fazer de tempos em tempos para acompanhar. E aí o painel progressivo tem um pouco menos de exames. Existe também um painel de descoberta da sua tireoide, onde você vai analisar como que anda essa tireoide. E aí o que ele mede nisso? TSH, tireoide, T4 livre, T3 livre e anticorpo de TPO, tá? E aí esse é um que você não precisa. Se tudo tiver ok com a sua tireoide, não é uma coisa que você precisa fazer com tanta frequência. Senão, aí sim você tem que ir acompanhando. Bom, então hoje a gente vai posicionar aqui, que eu tô tendo que carregar o celular. E aí, vou ficar aqui presa no carro.
Hoje a gente vai falar do começo do painel metabólico, do Discovery Panel, não sei até qual exame eu vou fazer, porque eu não quero que isso aqui fique muito longo, então a gente vai conversando. E aí eu peguei os meus exames, então eu fiz os exames no mês passado, e alguns resultados eu tinha feito só no ano passado, até preciso repetir ainda esse ano. Mas eu vou utilizar os dois, porque o que eu quero mostrar pra vocês são exames nossos aqui do Brasil, porque como eu tenho algumas referências que estão nos Estados Unidos, etc e tal, como que você analisa esses exames. Então eu já queria mostrar usando os meus. Então o primeiro exame que nós vamos olhar é o hemograma, tá? Começando pela série branca, ou seja, a contagem de leucócitos, né, dos nossos... Qual que é a referência que ele dá? De 3 a 10 milhões por... Ai, gente, eu sou péssima pra falar esse negócio. Juro, eu já nem me lembro mais como é que lê. Mas, enfim, de 3 a 10 é a referência que, positivamente, é a mesma referência utilizada aqui nos 3,5 a 10,5, tá? Porque não necessariamente a referência que ele dá aqui no livro é a mesma utilizada nos laboratórios. Porque os laboratórios utilizam a média da população para calcular essas referências, em alguns casos, né? Então, em alguns casos, como a população é boa parte doente, a referência não é exatamente o melhor resultado que você poderia obter. Então, em alguns casos, vai ter o que ele fala no livro e nos resultados do exame. Mas nesse caso dos leucócitos está bem dentro. Então, o que ele fala? Estou mostrando aqui os meus resultados, tá? 6,07 nesse exame de hoje. E no meu lado evolutivo, ele estava 4,7 nas duas últimas medidas. Ficar preocupada porque a minha contagem de leucócitos está um pouquinho maior nessa última medição? Não, porque eu estou dentro da faixa. A faixa é bem extensa, de 3 a 10. Eu estou com 6 nesse momento. Então, não é motivo de preocupação, né? As células brancas, elas fazem parte, então, do nosso sistema imunológico. Elas participam da nossa defesa contra alergias, contra inflamações. Então, é importante a gente acompanhar assim. Mas, quando você está doente, vai haver uma alteração nessa contagem. Então, o que ele fala? Se a sua contagem de leucócitos é muito baixa, ou seja, muito baixa, assim, abaixo de 2,5, é o caso de você realmente procurar um médico, porque não é normal, né? Se ela for muito alta, ou seja, tá mais próxima ali do 10, o seu sistema imunológico provavelmente está ativo, ou seja, tá lutando alguma coisa que tá acontecendo, lutando contra alguma coisa que tá acontecendo no seu organismo, então uma infecção, média ou uma alergia, alguma coisa. Se tiver acima de 10, então se tá acima de 10, ou você tá realmente lutando contra alguma infecção, ou você foi exposto a algum tipo de doença que você tá... Aí, uma coisa muito interessante que ele fala, quando a gente mede série branca, a gente não mede só leucócitos, a gente mede neutrófitos, eu tô lendo aqui, tá? Os neutrófitos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos, os monócitos, enfim. Então, o que ele fala? Se estes outros glóbulos brancos indicam o tipo de condição que você está lutando. Então, geralmente, os linfócitos ficam mais alterados quando você está lutando contra um vírus. Quando você está lutando contra bactérias, são os neutrófilos que atuam. E os eosinófilos são mais afetados quando você está com algum tipo de alergia, principalmente uma alergia que você pega no ar. É isso que ele fala aqui no livro. Depois ele passa, então, para a contagem das células vermelhas ou os eritrócitos. Tá? Nesse meu último exame estava 4,33. Ele fala que a faixa ótima é dentro da faixa. No ano passado também estava dentro da faixa nos exames que eu fiz. As células vermelhas, elas representam de 40% a 50% de todo o seu volume sanguíneo. E elas servem para movimentar o oxigênio e o dióxido de carbono de dentro e para fora das suas células, né? E existe uma molécula de ferro dentro de cada célula vermelha, né? E ele fala que os homens têm esses eritrócitos um pouquinho mais alto, ou seja, de 4 a 5,1, eles um pouquinho mais baixo, então de 3,8 a 5,4. Se você estiver com essa contagem muito baixa, ou seja, abaixo de 4, abaixo de 3,8 se você for mulher, isso significa possivelmente uma anemia, né? Que você tem poucas células vermelhas. E aí você vai fazer, complementar a isso, um teste de ferro, que faz parte desse primeiro painel que ele fala, pra ver como que tá a quantidade de ferro no seu sangue e indicar se você realmente tá com uma anemia. E, pelo contrário, se você tiver uma contagem muito alta, também não é comum, mas pode ser normal pra você. Então é importante também checar a ferritina pra ver como que tá
quantidade de ferro. O outro exame que a gente tem que olhar, outra linha, são os hematócritos. A faixa normal para as mulheres é de 35% a 47% e para os homens de 47% a 52%. O meu está em 40,3%. Antes disso já variou entre 40%. E aí, os hematócritos, então, são a quantidade de sangue que tem dentro dessas células vermelhas, tá? E a leitura é a mesma dos eritrócitos. Então, se tiver muito baixo, anemia. Se tiver muito alto, dá uma analisada na quantidade de ferro. Depois disso, ele fala pra gente ver a hemoglobina. A hemoglobina, ela é a parte central, então, da célula vermelha. E ela é feita de ferro mineral, é realmente onde está o ferro. E ela depende da vida. Se você estiver deficiente em hemoglobina, isso vai afetar depois para você medir a sua hemoglobina glicada, que é aquela medição da glicose, que a gente vai falar mais pra frente. Então, a faixa ótima da hemoglobina para mulheres é de 11 a 15 gramas por decilitro, esse eu sei ler, gente, esse eu lembro. E para homens, de 13 a 17. Então, a minha desse exame também estava dentro da faixa. E as últimas, cadê ela? Tinha achado aqui, agora eu perdi. Aqui, ai, não, cadê? Hemoglobina. Hemoglobina também dentro da faixa. Ele fala, se você já tem uma anemia com uma hemoglobina baixa, geralmente é uma deficiência de ferro, tá? E pode também ser uma causa de vitamina B12. E aí, quando você fizer o exame de ferritina, isso vai confirmar se você tá com deficiência de ferro. Se essa hemoglobina for muito alta, raramente causa problemas, então ele fala... A gente tem o valor corpuscular médio, tá? Que a gente mede nos exames também. Ele aparece aqui nos nossos exames como VCM, tá? E aí ele deve estar entre 80% e 100%. É uma média do tamanho médio das suas células vermelhas. Então, se elas estiverem muito pequenas, indica realmente uma anemia ou uma deficiência em ferro. Se ele estiver muito grande, muito alto, ele fala que geralmente significa uma deficiência de vitamina B12. Então, é interessante também investigar. Ele fala aqui de 2 testes, que é a contagem de plaquetas e essa... Ai, meu Deus, que agora fugiu. A hemoglobina corpuscular média e a quantidade de hemoglobina crepuscular média, tá? Estes dois são muito relevante para acessar o seu metabolismo, mas se estiver muito fora da faixa e a faixa é bem extensa, realmente você pode estar com alguma condição mais séria. Então, e aí o resumo então dessa análise das células vermelhas é para garantir que você não tá com anemia, que é o principal indicativo da... Até mesmo uma anemia moderada, ela impede uma recuperação adequada dos exercícios e ela causa alguns sintomas que dão a impressão de que seu metabolismo tá lento, que ele não tá respondendo. Então é importante cuidar disso. E aí ele encerra esse primeiro... Eu já falei bastante hoje, eu vou encerrar aqui essa primeira com essa... Eu não quero que fique muito longo esses snaps, então hoje a gente falou de série branca e série vermelha. Nos próximos eu vou falar dos outros exames. Então eu espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando.